amigos, família podcast Fé Compartilhada, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia nós estarmos aqui compartilhando a fé. Elias. Vamos ver mais uma vez, né? Mais uma semana, pela graça do nosso Deus, estamos aqui, né? Para falar das obras que Ele tem feito na nossa vida, né? Para contar aquilo que Ele tem feito, né, de extraordinário na nossa vida, né? Sim. Então, nós estamos aqui, você que está aí nos acompanhando, abra sua mente, o seu coração e venha estar conosco nessa noite, que Deus certamente vai falar aos corações de vocês, tá? Exatamente. Nós já vamos apresentar o nosso convidado, que é o presbítero Marcos Brito, vindo ali da Fazenda Rio Grande, congrega na Igreja Assembleia de Deus, Ebenezer, o seu pastor Oséias Pimenta. Ele é o vice-presidente, né, irmão? Sim. E o presidente do campo é o pastor Denion. Irmão Marcos, seja muito bem-vindo para essa live hoje, estar compartilhando a sua fé. Amém. Eu que agradeço estar aqui com os irmãos. Para mim é uma honra, né, a oportunidade de estar com vocês aqui, podendo falar um pouco do que Jesus fez, e continua fazendo ainda, né? Deus é bom. Então eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Amém. Né? Agradeço também ao Avaldo, meu pastor, que tem sempre abençoado, o pastor Oséias Pimenta. Eu sempre falo, irmãos, o pastor Oséias Pimenta é pimenta, mas é pimenta do reino. É uma bênção de Deus na minha vida, na minha família, e sempre tem dado a oportunidade de estar nesse lugares, nunca tem impedido de estar fazendo a obra de Deus, né? É bom, né? Então eu agradeço a Deus estar com vocês aqui. Também a gente também quer agradecer, né, Elias, o carinho do pastor ter liberado o irmão para estar aqui junto com nós, compartilhando a sua fé, né? Para nós é uma alegria. Sim, também. Exatamente, porque é importante, né, o pastor estar atento, estar sabendo aonde as suas ovelhas, né, vai, né, estar acompanhando ali, sim, né, o ministério, né, dos seus comandados, né, então ele sabe que ele está levando a palavra de Deus, né, a pessoa idônea, então ele sabe que sim, as suas ovelhas estão sendo, né, bem cuidadas, né? Sim. E também nós queremos deixar o nosso carinho, nosso abraço, nosso beijo no coração a toda a família do irmão, né, que estão ali já trabalhando. A Giovana, a cantora Giovana, tá, regente de conjunto, né, dos adolescentes, o seu filho. A Cíntia é regente dos jovens, então hoje estou trabalhando. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Que bênção, isso é muito bom, né, trabalhar. A obra de Deus, né? Exatamente, e nós também estamos aqui, amém, né? Sim. Fazendo o ID, né? O ID de Deus, né? O ID, levar a palavra de Deus, né? Para todo canto desse mundo, como ele deixou, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, né? Toda criatura, né? Irmão Marcos, nos conte ali pra gente começar a entrar. Onde que o irmão nasceu? Eu nasci em Curitiba, né? Curitibano? Não me parece, nasci em Curitiba. Meu pai levou muito pequeno, meu irmão foi pequenininho para Xaxim ali, né? Nascemos ali, tudo ali. Tinha três irmãos, né? E meu irmão veio há 2 anos, faleceu mais novo, presbítero da igreja, servo de Deus, mas está com Cristo, né? Sim. Cristo Jesus. E crescemos ali naquela região e sempre minha mãe sempre foi evangélica, pela graça de Deus. Meu pai era um pouco parado assim na obra, né? Era muito fissurado em futebol, coisa nada assim. Então, a minha mãe sempre e meu pai brigando para nós ir na igreja ou ir no futebol. Ir na igreja e no futebol. E minha mãe sempre lutou para a gente estar sempre na igreja, ensinou no caminho que deve andar. Sim. Escola dominical, ia como quando criança. Sim. E sabe quando é criança é rebelde, né? A gente quer se divertir. E a mãe tinha costume de arrumar nós com camiseta social, sapatinha. Que bonito. Aí o pessoal na rua ia tirando sarro da gente. Eu falei, por que a senhora veste a gente assim, né? E ela falava, porque você vai ser um servo de Deus. Vai ser um obreiro. E lá eu entendia, né? E o que ela ensinava assim pra gente, né? Ele compreendia. E dava hora de escola dominical, ela falava, falta 10, 15 minutos pra vocês arrumar. Falava a segunda vez, na terceira, chinelo voava, né? Então daí nós ia, eu, meu irmão mais velho, nós ia junto pra igreja, chegava lá na escola dominical, ela falava, todo mundo pro banheiro, né? Ninguém vai conversar. Vamos ficar quieto. Daí o pastor falava antes, né, quando nós ficávamos sentando, nunca esquecia, né? Minha mãe, ela tem, a irmã Eremida do Lacortes, tem 1,60 m, baixinha. É nóis, irmão. Um abraço, carinho. E ela mandava nós três sentar, ficar sentando com ela, nós três, e eu sentava na ponta já, porque se conversasse, né, até eu sempre brinquei, como é que pode, né, uma baixinha daquela, ficava a mão, parecia biônica, lá do outro lado, dava aquele bescãozinho nas costas da gente,
Ardia o culto inteiro, né? Aí o pastor até olhava assim, tá chorando a presença do Senhor, né? Não sabia o beliscão que tinha levado. Mas essa reverência, né, de ter na casa de Deus, né? Essa reverência tem que ter, né? E a mãe instruindo, né? O filho, né? Que ensinava, ensinando tanto que e mais para frente a gente aprende isso aí. Nós aprendemos que na escola dominical, que se morresse fora da presença do Senhor, não ia para o céu, né? Mas nunca tive intimidade com Deus. Eu cresci na igreja, tocava na igreja. E o meu mais velho desviou mais primeiro, né? O meu mais velho. E até eu cheguei aos 17, 16 anos, 7 anos, não quis mais na igreja. Não quis mais. Não, eu falei, não, pra quê? Eu não sinto nada, né? Não conheço. E por aí? Toda vez tocava na igreja, depois ia pra balada. Fazer coisas, e achando que Deus estava comigo, que estava bom. Né? Eu não entendia, na verdade, eu não conhecia o Deus. E assim acontece hoje. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque viram costume, né? Ou porque a mãe e o pai vai, mas você não conhece o Deus verdadeiro, o que ele pode fazer em nossa vida. Exatamente. Às vezes nós perdemos, por isso que a Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Porque se nós conhecêssemos realmente a arma que nós temos, o poder de Deus que nós temos, né, a igreja ia ser bem diferente. Entendeu? Porque a igreja mesmo, não, a igreja é o lugar onde os crentes se reúnem, as pessoas se reúnem, né, para adorar a Deus, né? Mas as pessoas têm o costume muito de ir, então, pode ser que o irmão falou, né? Às vezes por costume, né? Às vezes porque toca na igreja, eu vou lá porque eu tenho que tocar. Mas o que é legal, o que a mãe tá ali, né? Ou alguém acaba virando costume, que tem que sábado, domingo para a igreja, virou costume, um rito só, e Deus não quer isso. Ritual, né? Chegou uma época de Isaías, se eu for ler Isaías, você vai ver, o povo se via sacrifício ali, eles não chegam, não aguento mais. Exatamente. Tá fedendo na narina do Senhor. Não tá chegando como um louvor. Né? O povo começa a fazer. Hoje é assim, hoje não é assim. Acontece em muito lugar. Não tá muito diferente, né? Hoje você vê, acontece, a pessoa costume. Se aparece alguém querer fazer uma coisa com o novo convertido, não, eu que faço. Mas espaço para trabalhar tem. Tem. Mas muitas vezes não querem. Para que aquela disputa se há espaço para você trabalhar? E é muito triste isso ver na casa do Senhor acontecendo isso, né, irmão? Então, e tudo é um trabalho, você não entende, é um trabalho de Deus. Eu tinha desejo de conhecer, mas eu não queria praticar aquilo que Deus queria poder conhecer Ele. Né? Ou queria dividir, mas Deus não divide sua glória com ninguém. O Espírito Santo tem ciúmes, o diabo divide. Exatamente. Você pode ir para a igreja, pode depois beber e fumar, mas Deus está com você? O Deus não divide, ele tem ciúmes, ele quer você para ele. É isso que a gente sempre fala na nossa live, né? Entendeu? É isso que ele quer. E a gente não entende isso aí, não compreende. Então eu fui daí. Aí desandou uma vez. Aí conheceu, naquela época era tal da gangue, né? Fomos da gangue, que eu falava, né? O pessoal tinha uma turminha nossa, roqueiro. Aí comecei já a encher o pescoço com umas pontas, parecia um cachorro aqui assim, né? E camiseta de roqueiro e coisa arada, e achando que era o bonzão. Mas nunca saiu de mim a palavra do Senhor, né? Eu ia nas baladas, ia no tal 360 graus, acho que nem sei se tem mais, o pessoal dançava lá e eu dançando, de repente uma voz falava assim, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Até o irmão falou seu nome é Elias, né? Eu lembrei quando Deus falou com ele, o que você está fazendo nessa caverna, Elias? O que você está fazendo aí? Sai da caverna. E Deus falou, se você morrer, você sabe onde você vai. Aí eu ficava perturbado, me perguntava, daí, tá legal? Falei, cara, tá bom, não tava bom nada, o Espírito Santo tava falando dentro de mim. Né? Mas eu não tinha força para voltar, né, para a igreja. Era uma luta. Aí já começando a beber, já começando a usar maconha, né, cigarro, e foi se afundando mais ainda, né, nas coisas. Ladeira abaixo. Aí eu saí de casa brigado, minha mãe sempre brigou, não, você vai, vou, eu que mando a minha vida, né? Ia para as baladas, daí quando eu chegava lá o Espírito Santo ficava falando tanto no meu coração que eu tinha que mentir para os amigos meus que eu estava passando mal, enjoado, chegava que eu tenho que ir embora. Daí eu ia embora porque eu não aguentava o Espírito falando em mim. Aí eu chegava em casa e não dava mais torcer pra minha mãe. Já voltou? Eu falei, não, voltei porque tava ruim lá. Tava ruim, não. O Espírito Santo, né? Eu falo gente. E é ele que convence, né? É o Espírito Santo que convence. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou convencer a pessoa a vir para a igreja e para Cristo, mas não é. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, né? É que a mãe às vezes quer ajudar, né? A mãe fica desesperada. O filho tá fora da igreja. Sim. Aí é normal. A mãe, ela mãe, né? Protege, o pai, às vezes, se for coisa de perigo, você tira a força da onde você não imagina. É verdade. Então, às vezes você fica desesperado, você fala, a mãe, às vezes, ela quer ajudar, você morrer, vai pro inferno. Mas não fala pro irmão, ela fala pra você, ver se você tem medo, se você quer voltar. Você não entende, às vezes, isso. E nós que é jovem, fica até bravo com isso. Quando você é pai, você vê que, nossa, eu fazia isso. Eu fazia aquilo, né? Você percebe a diferença. Exatamente. Mas até que chegou um dia, e eu vivia na igreja.
Eu tocava na igreja antes de sair. Mesmo que eu pecava, eu sempre estava em todos os cultos, até no ponto de pregação, tocando, com as irmãs, usava as irmãs ali, falava, Deus falou que vai te usar, mas olhando para mim, você entrava aqui, isso aqui, eu nem sabia que usar, porque eu não tinha como intimidade com Deus. Eu cresci na igreja, mas nunca tive Deus falar comigo, no particular. Até que um dia tinha o tal da gangue, nós tínhamos umas 15 pessoas que andavam na rua, e nós íamos nas baladas, fumavam maconha, fazia rodinha, coisa. Aí, chegou um dia, a mãe falou, vamos na igreja, tem um trabalho de jovens. Eu falei, eu não vou, tô mais de anos, um ano e pouco afastado, ninguém nunca veio visitar. Aí Deus acabou usando uma pessoa que nem crente era, um amigo meu, também é roqueiro, e hoje ele é crente. Se for, eu vou com você. Aí a gente foi. Eu fui no bar da minha jaqueta tinha cigarro de maconha com cigarro junto. E fomos. E eu cheio de ponta aqui no pescoço. Sentei no último banco. E o culto lá rolando, e os jovens cantando, o grupo de fora, o pregador pregou, eu ouvi alguma coisa na mensagem. Mas no final que foi a cereja do bolo. Ele começou a falar assim, jovem, Cristo te chama hoje. E eu também não estava nem aí. Mas um amigo meu não crente, Deus usando ele, falou, Jesus está chamando você, Marco. Nossa! E eu falei para ele assim, rapaz, você acha que Deus vai olhar para mim desse jeito? Eu tô com um cigarro aqui misturado com um cigarro de maconha, cara. Eu tô aqui parecendo um cachorro com isso aqui no pescoço. Deus vai olhar para mim, tem tanta gente melhor que eu aqui. E aquele homem falou umas línguas estranhas lá na frente. E o amigo meu não conhecia que era isso, ele não sabia. Daí ele falou, daqui a pouco ele falou língua estranha. Ele falou assim, tem um jovem atrás. Que ele falou que Deus não olha para ele porque tá igual o cachorro com a colheira no pescoço. Nossa. E tá com cigarro de maconha, e tem cigarro de maconha misturado junto. E um amigo meu, quando era crente, falou assim, rapaz, depois dessa, ele é mágico. Se você não for, você vai cair aqui. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu fui, irmão. Aí cheguei lá na frente. Quando eu cheguei na frente, ajoelhei. Eu senti uma coisa encostando nas minhas costas, achei que era o pastor orando por mim. Quando eu olhei para cima, uma mão gigante sobre minhas costas. Bem grande. E aquela mão saiu uma voz e falava assim, hoje eu vou cuidar de ti. E eu fui sentindo um enjoo no estômago, eu pensei, agora eu vou cair demoniado aqui. Né? Nunca tinha acontecido comigo. E ele começou a orar, eu vi que o pastor falou amém, o pessoal foi levantando. Eu fui que levantar, aquela mão gigante falou, você apertou mais um pouquinho, falou assim, você vai ficar aqui, que eu não terminei com você ainda. E eu fui sentindo um enjoo e tentando levantar, e aquele enjoo no meu estômago, até que consegui levantar meio cambaleando, fui lá pro banco, eu falei, se demorou lá por quê? Falei, rapaz, tinha uma mão lá gigante. Ele falou, você é doido? Você falou maconha, rapaz? Falei, não, mas tinha uma mão lá e falando comigo ainda. Eu falei, você tá doido? Eu falei, sim. Aí ele falou, você tá doido. Aí acabou o culto. Vocês vão tomar volta aí, tá? Eu falei, vou ver. Vou pensar. Né? E dali nós fomos pra uma balada, onde nós tínhamos uma casa que nós ia de rock, com os amigos, e lá rolava de tudo, droga, né? Nós gostávamos muito de tomar coca com pinga e fazer aquela samba, né? E se divertia. A gente foi lá. Mas eu fui, só lembrei do cigarro porque eu vi alguém fumando. E quando eu fui pegar o cigarro, eu peguei assim, meu cigarro, fui fumar, vomitei. Eu como se tivesse nunca fumado na vida. E Deus transformou meu organismo assim, como se eu nunca tivesse feito. Eu larguei aquele cigarro, falei, larguei, joguei fora na valeta, lá falei, cara, não vou fumar mais não. Não tenho mais vontade. Passou uns 3 dias, o pessoal na rua, sempre o pessoal chamava lá pra brincar, pra sair, alguma coisa, né? Falei, cara, eu não vou sair. Aí um dia eu me arrumei, mãe, passo a camisa social, vou pra igreja, na quarta-feira. Pensa a alegria da mãe. Aí quando eu saí pra fora, o pessoal tava lá, ó, tudo que eles tacata ovo, tinha né, com roupa de roqueiro, meu violão na mão, você vai. Falei, cara, agora eu sou crente. Não, você vai na igreja, também vamos. Olha aí. Daí foi, pensa aquela renca, né? Foi a renca que sentou do lado, na Vila Corte. Os diáconos não sabiam nem o que fazer. Tinha um lá que sentava atravessado, mexendo com as irmãs. Mas o pastor fez o apelo, 7, 8 aceitaram Jesus como Salvador. Hoje são tudo firmes na igreja, tudo mais gente, né? Então a gente não entende o trabalho de Deus. Não compreende. Porque já foi o pastor, já trouxe um monte de gente, mas é Deus que faz. Com certeza. Né? E só que mesmo assim, eu cresci na igreja, não era batizado por santo. Eu não sabia. Quando o Deus me chamou de novo, foi diferente. Aí eu fui para a igreja, levei esse pessoal para a igreja. Aí falaram, vai ter uma vigília. Vai ter uma vigília, que é uma mini vigília, sábado. Falei, eu vou então. Né? Mas nunca tinha, não tinha nem mulher batizada com o Santo. Só que quando Deus chama, quando Ele quer, é rápido as coisas. Você não entende. Eu era viciado também em pornografias. Coisas assim.
E, sabe, era visto assim que eu não podia ver nada, assim, coisa já ia pro quarto. Viciado mesmo. Tem essa coisa terrível. Eu não entendia por quê, né? Era isso. Mas depois desse domingo, quando Deus fez isso, me libertou na quarta-feira, eu fui na igreja. Transformação. Mas até quarta-feira eu estava nesses vícios, sim, devagarzinho, a que Deus vai libertando. Sim. Aí na quinta-feira fui almoçar, eu já almoçava nessa casa, ia pro quarto ali. Quando eu fui, pensei, não, mas agora eu sou crente. Agora eu sou uma nova pessoa. Não faço mais. Aí fui pra sala ali, de repente vi uma névoa. E daquela névoa saiu uma mulher, bem pintada, assim, que eu digo assim, cabelo compridão, caracolado, parecendo uma cigana. Com as unhas vermelhas assim, grandona assim, sabe? E começou com uma roupa de cigano dançando na minha frente. E eu não entendi que era aquilo. E começou a dançar na minha frente ali, bem sensual. Eu repreendi assim, eu repreendi em nome de Jesus, porque eu estava na sala normal. Eu não entendia que era isso. Aí quando fui para a igreja, num sábado, uma irmã falou assim, ó, Deus mostrou que te libertou do espírito de pornografia. Uma pombagira, assim. Eu falei, amém. Deus vai falando as coisas assim, né? Sim, sim. Aí, e nesse sábado, aí, antes dela falar isso, de manhã, não tinha costume de ficar orando também. E eu vi uma voz que falou assim, vai orar. Eu falei, mas, pedindo para mim orar, mas eu vou orar. Então essas coisas, eu não entendi o que Deus tinha ainda. Aí eu fui orar. Eu não entendi por quê. Quando cheguei na igreja, falaram, a vigília é hoje. Aí eu fui. Depois terminou o culto, ficaram numa salinha lá, o pessoal, e nós fomos para a vigília orar. Aí tinha uns amigos, aí chegou um amigo meu, pentecostal mesmo, que eu conheci de infância, mas o camarada da Brasa vivo, falou assim, eu sou da vigília, vim pra cá. Era lá do Itamaraty, da Assembleia de Deus. Ele vem aqui participar da oração com vocês. Aí ficou um grupo de um lado, nós ficamos aqui na rodinha que não cabia lá. E ele ficou na rodinha com nós. Aí começamos a orar. Ali, ele batia esse pessoal, e eu fui sentindo um fogo subindo no meu pé, um negócio. Aí tem um total do crente bombeiro, tinha um camarada que estava dirigindo esse culto. Quando o fogo estava subindo na metade da minha canela ali, ele... né? Começou a cantar um corinho. Quero que valorize, o fogo acabou. Aí o povo estava conversando. Falei, meu Deus, aí esse rapaz falou assim, o fogo tá pegando e o cara para. Eu não entendia muito, né? Falei, bem. Aí fomos de novo orar. Aí começou a subir, irmão, tava chegando até já tá aqui assim, já começou lá o bombeiro de novo. Deus sentou a presença. Falei, meu Deus, né? E foi. Daí na terceira vez, de novo, irmão, quando pegou aqui, aí quando eu vi, Deus já bateu com o Espírito Santo. Bateu mais um, o fogo pegou, aí o bombeiro tentou cantar 1, 2, 3 hinos, aí ele ficou bravo, aqui não tem organização não, foi embora e deixou lá no fogo. Aí foi quando Deus começou a usar. Daí eu comecei a ouvir a voz de Deus. Comecei a ouvir Deus falar comigo. Entender o que Deus queria. Porque Deus falava, e Deus falava assim, você vai ter que trabalhar na libertação. Eu não entendia muito, assim, mas como assim libertação? Vai na palavra, vai buscar. Então... E Deus, e a gente pensa, servir a Deus é só, eu sou crente em nome de Jesus, não é assim. Tudo isso é Deus que tem que dar. É Deus que dá autoridade. E a gente vai aprendendo pela palavra. Sim. E não é os apóstolos que falaram. Não é alguém que viu Deus fazendo. Ele declarou isso. Né? Ele falou isso. E eu fui aprendendo pela palavra. Ele foi me ensinando. Eu cresci na igreja, mas não conhecia a Bíblia. Mas depois ele foi me ensinando pela palavra. Quem liberta a palavra, quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Né? E tem crente hoje que não entende. Você pergunta para crente, às vezes, você ora para quem? Para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo? Ele não entende. Tanto faz, não tanto faz. Quando você pede alguma coisa, ele fala, tudo aquilo que pedir em meu nome. Meu nome, você vê, meu Pai que está no céu, ele vai te ouvir, mas tem que ser no meu nome. Sim. Expulsar demônios não expulsa língua estranha, você expulsa em nome de Jesus. Sim. Enfermidade, você repreende em nome de Jesus. Então a pessoa vem e não compreende, não entende. Às vezes nós perdemos e não entendemos o porquê ele está querendo para a gente. E eu fui buscando, fui pensando, você vê como é que deu. Eu vi o irmão falar, irmão, tem que pedir autoridade para Deus. Aí cheguei em casa tudo animado. Fui lá, comecei a orar na madrugada. Falei, Senhor, me dá autoridade para expulsar demônio. Me dá autoridade, então, eu quero trabalhar na tua obra de libertação. Aí tive um sonho, que eu estava numa casa e tinha um ser de branco, um ser tudo de preto, assim, com um chapéu, e ele fazia assim com a mão. Algumas pessoas sabem o que é isso. E ele falou, cheio de osso no pescoço, falou assim, você quer me expulsar, crente? E eu não sabia que... E eu com o terninho e gravata com a Bíblia, eu pensei no sonho, né? Não quero, não, vou te expulsar. E Deus estava trabalhando no meu sentido, eu não sabia por quê. E eu, na batalha com ele, repreendendo o nome de Jesus, ele falando uma língua que eu nunca vi, eu perdi no sonho. Acordei tudo suave, sufocado. Eu não entendi por que aquilo. E eu fui para a igreja outro dia, Deus, uma irmã falou assim, você lutou com o inimigo e perdeu. Porque Deus quer mostrar para você que você não está pronto ainda. Você tem que aprender, você tem que orar, jejuar, consagrar. Essa caixa de demônio é só com jejum e oração.
Então você vai entendendo, vai buscando. Sim. E ele falou assim, mas o que eu quero? Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender? Aí falaram para mim, vai ter um culto de evangelismo lá em Itamaraty. Vai trazer um pastor Zé Cândido. Hoje ele mora em Jaguaraíva do Sul. E pensa num pastor doido. Doido que eu digo assim, doido mesmo. Prega, ele fala e tem que ser linguagem do povo. Sim, o povo não adianta você querer falar, não, é bonito. Muito. Né? Eu trabalhei com evangelismo muito na praça, trabalhamos aqui na Marechal, evangelizando na madrugada. O povo não aceita você com terno e gravata. Você tem que andar como eles são. Camiseta, tá ali junto com eles. Paulo fala, eu fui de fraco a meus fracos, né? Mas não pequei. Tá falando, então, às vezes temos que saber onde você entra, quando você sai, entendeu? Saber como você fala. Então tudo você foi aprendendo. Sim. E mesmo assim, eu falei, senhor, eu quero trabalhar em libertação, mas como é que faz? Aí vamos lá para você conhecer. E esse irmão, eu fiquei admirado de ver o que ele fez. O Deus usava a libertação tremendamente. Ele viu o povo começar a pregar, até cair do caminhão ele caía. Ele levantava, batia o fogo e não ia pregar. Bem doidão. Tá nem aí. E nesse dia que me achei interessante, Itamaraty é um subidão assim, irmão. Perto da igreja da Vila Cobras. Lá tem uma pracinha do Parigô. Bem longe, dá uns 200 metros. E ele pregando ali naquele caminhão. Já estava na hora de terminar, porque tinha um culto à noite. E eu ali evangelizando, ele falou aqueles povão, diabo não presta, evangelizando. Mas eu não tinha visto o poder de Deus. Eu fiz evangelismo, mas como? Colocar aquele desejo no coração. Mas quando eu vi aquilo me pregando, ele começou a falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele falou uma, falou duas, falou três. E o pessoal começou a falar assim, mas só fala isso? E ele falava, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu não entendia. Eu, uma amiga do meu lado, falou assim, esse cara não tem mensagem, não? Ele falava, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está falando assim que está vindo alguém aqui, gente. Está na hora de terminar, mas Deus fala que está chegando. E de repente, um daqueles morros, o segundo morro lá em cima, ele apontou a mão, está chegando lá, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o pessoal, de novo. E aquele homem chegou chorando. E ele falou assim, você está vindo aqui para quê? Eu vim aqui aceitar Jesus. Mas por quê? Porque ele me chamou pelo nome. Falei, mas como assim? Ele perguntou como assim? Qual é o teu nome? Ele falou assim, meu nome é Edmundo. Mas eu não entendia. Depois eu compreendi. Quando ele falava porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele chamou lá onde ele estava, ele ouvia porque Deus amou o Edmundo de tal maneira. E o nome dele era Edmundo. Então Deus faz o que é preciso para a pessoa ser salva. A pessoa entendia Edmundo, e nós entendíamos mundo. Sim. E ele estava pronto a se matar. Eu acabei de jogar arma lá no rio, lá perto do Parigô de Souza. Queria me matar, minha mulher foi embora, minha família, perdi meu emprego. Minha mulher queria ir embora, falou que quer ir embora, quer acabar com o casamento. E eu falei, ninguém me ama, mas quando eu falei ninguém me ama, eu vi uma voz assim, porque Deus amou de mundo de tal maneira. E eu fui ouvindo essa voz, eu fui atrás. Eu tô aqui. Pra saber o que era. Eu falei, não, senhor, eu quero isso aí pra mim. Eu quero isso aí. Que o senhor vai lá e contra a pessoa. Então quando você pede, Deus dá. Sim. Mas tem um preço a pagar. A gente não entende o trabalhar de Deus. Compreende também tem um momento de Deus, porque tudo você tem que ser lapidado. Sim. Né, para você aprender. Aí fomos para a igreja, né? Continuamos na igreja. Aí conheci minha esposa. E mesmo assim, ele estava trabalhando ali, mas não sabia que tinha que fazer evangelismo com alguma. Mas não entendia o que Deus queria realmente. E sempre sonhando com peixe, sonhando assim, estava pescando. Eu não entendia. Até o último sonho que eu tive, Deus colocou na nossa igreja, na Vila Cortes, né? O saudoso Manuel de Freitas, pastor Manuel de Freitas. E eu estava em casa, e ele separando os cooperadores. E eu, nesse dia, ele ia separar no domingo, no sábado, tive um sonho. Que eu estava pescando e vinha um peixe atrás do outro, grande. Aí passou o líder, que era o líder de evangelismo anterior, que estava entregando. Ele falou, como é que tá aí, Marco? Eu falei, tá uma beleza, rapaz. Nossa, pescando um monte. Ele falou assim, você vai ver daqui a pouco, você não vai pegar nada. Quando ele falou isso, entortou um anzol, arrebentou a linha e eu acordei. Eu falei pra minha esposa, mas ele falou assim, acho que é pra você trabalhar com evangelismo, então. O pastor com o irmão, não, capaz. O pastor já escolheu o pessoal lá. E quando eu cheguei na igreja nesse dia, e interessante que eu ia pegar a carta para sair dessa igreja. Nesse dia. E quando eu cheguei, uma irmã veio na minha direção, pegou eu e minha esposa, deu uma mão e falou assim, Deus uniu vocês para um trabalho de evangelismo nesse lugar. O irmão vai te chamar hoje. Eu falei, mas hoje que eu ia pedir a carta? Né? Eu não entendi. Quando ele chegou lá e chamou os obreiros, tá dando carta na frente, falou, nós temos uma surpresa. Né? Para o evangelismo nós não falamos com ele, mas Deus falou, né? O operador Marcos Brito, pode vir aqui na frente. Deus prepara antes, né? Deus, ele fala, né? Nós também, né, tivemos a oportunidade de trabalhar com os adolescentes,
Deus nos falou antes, né? Você falou, vamos trabalhar com os adolescentes, né? Então, quando o pastor chegou para falar, comunicar, nós já sabíamos, né? Então, ele trabalho, não tem dúvida, né? Então, quando o Espírito Santo, ele já... Eu creio assim, né? Quando tem algo para você de maravilhoso da vida, o Espírito Santo já te adianta. Ele já te prepara para... Por que isso, né? Eu gosto da Bíblia. Por que isso? Porque em Romanos, capítulo 1, versículo 3, fala o quê? Paulo falando. Ele fala assim, declarado, filho de Deus. Né? Segundo, declarado filho de Deus. Ele está dizendo assim que pelo poder, ele fala assim, declarado filho de Deus pelo poder. Né? Dizendo assim, quem declarou isso foi ele. Né? Quem declarou isso foi Jesus. Sim. Declarado filho de Deus segundo o Espírito, né, de santificação. Então ele não foi Paulo que falou, ninguém. Ele falou declarado filho de Deus. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, está falando no versículo de Romanos, capítulo 1, 3. Ele ressuscitou dentre os mortos. Você pode ver que a caminhada dele inteira, ele nunca falou assim, me dá todo o poder, não. Mas quando ele ressuscitou. E Paulo nem sei tão interessante que a Bíblia, que o Espírito é um só, que Paulo nem sabia que Mateus tinha escrevido isso ainda. Mateus escreveu o que Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele falou bem, ele falando, não foi outros apóstolos, nem o que ele escreveu. Ele falou aqui, no 18, ele fala assim, e Jesus aproximando-se falou para eles, dizendo, depois que citou, apareceu para eles ficaram até assustados, um espírito. Ele falou da boca dele, me dado todo o poder, nos céus e na terra. Porque ele venceu a morte. Aí ele falou, agora sim, me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então, ide e fazei discípulo. Né? E se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eu, não é porque Pedro falou de novo, mas não. Ele falou, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí Paulo nem leu isso aqui. Mas como é que ele escreve dizendo declarado Filho de Deus em poder? Porque o mesmo Jesus que falou com Mateus, que andou com os apóstolos, é o mesmo Jesus que falou com ele. Sim. Tanto você pode ver a ceia, nós lemos sobre a ceia, nós não lemos Mateus, final de Mateus, a ceia, ali Lucas, não. Nós lemos lá em 1 Coríntios. Mas Paulo não teve acesso aos evangelhos. Mas ele estudou 3 anos com Jesus. E o mesmo Jesus ensinou a mesma ceia que ensinou para eles, o mesmo Jesus ensinou para ele. E o mesmo Jesus que ensinou para ele está com nós aqui ensinando nós também. Exatamente. E é por isso que Paulo fala com toda autoridade. Ele fala em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder. O que faz diferença na vida nossa é o poder de Deus. O mundo pode falar que não, pode querer, mas no final das contas, ele sabe que quem faz é Deus. O mundo ainda estremece, porque eles falam que é Deus. Ele sabe que Deus é o poder. Ele fala. E Paulo fala de novo, mais uma vez, em 1 Coríntios 1,18. Eu não me envergonho. Ele fala assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, que morrem sem Cristo, que se desviam, mas para nós estamos salvos é o poder de Deus. E ele não sabia que João escreveu em capítulo 1, versículo 12, que quem quer virar filho de Deus, ele fala que todos quantos me aceitarem, eu darei o poder. Então quem faz a diferença na nossa vida ainda é o poder de Deus. Exato. Nós temos que aprender e se colocar na presença dele, deixar ele comandar a nossa vida. Exato. E às vezes nós não entendemos. Eu conheci, eu não entendi por que eu fui andar no meio daquele pessoal ali. Então todo mundo me conheceu, como ali o Marco, o pessoal fazendo bagunça, o pessoal me respeitava, o maloqueiro me respeitava, a pessoa fala maloqueira, não sei o quê, né? Chegava ali, quando você tem Jesus, a primeira coisa, o pessoal, não, se você pode, eu também posso. Como aconteceu com o Paulo, né? Paulo, né, antes do Saulo, então ele era uma pessoa respeitada, né? Onde ele andava, ele era uma pessoa que tinha influência, né? Ele era o capitão do exército, então ele aceitou. É o líder dos fariseus. Exatamente. E quando ele fala, quando ele ficou escondido, porque não se apareceu tão rápido, ele ficou escondido, você pode ler em Filipenses, em Gálatas, ele fala que ele escondido, amocado, não tinha aparecido ainda. Ele estava estudando a palavra. Mas ele falava que a alegria ardia no coração dele, que ele estava no meio e ouvia o povo falando. Né? Ele ouvia. Sabe aquele que perseguia os cristãos e matava? Sabe aquele que destruía a fé dos crentes? Hoje ele anuncia essa fé. Ele falou assim, meu coração se alegrava nisso. Sabia que eu era isso e Deus fez isso na minha vida. Então, às vezes a gente não compreende, não entende por que eu estou passando por isso, Senhor. Porque Deus quer usar isso para você, que um dia você vai precisar usar para alguém, para você testemunhar, ó, Deus fez, eu tinha isso, mas Deus me libertou. Tanto que quando chegou Ananias, ó, tem um homem lá, que era Saulo, virou Paulo,
Ele falou assim, não, mas isso aí matou muitos. Vai, porque é para mim um vaso escolhido. E vou mostrar para ele quanto é padecer pelo meu nome. O que ele fez, ele passou também. Foi aprendejado. Então, tudo passa por isso. Eu não tinha experiência. Mas Deus foi colocando coisas no meu coração, desejo no meu coração, dando sabedoria e estratégia para evangelizar, para ganhar almas. E eu sempre, tudo que ia fazer, eu pedia a Deus. Aí tinha assim, uma irmã, essa do Ponto de Pregação, em 2011, que ela queria culto nessa casa. E era para ser outro irmão, não deu certo. Aí um dia, ô Marcos, ela me conheceu, eu andava com o filho dela, fumava maconha por aí. Hoje é obreiro na casa do Senhor também. Falou, e ela viu nós fazia culto lá, ô Marcos, faz você o culto. Falei, mas o pastor pode fazer. Nós precisamos do ponto de pregação, faz o culto. Aí fizemos o culto, pastor, então faz o ponto de pregação aqui, você dirige. Falei, tá bom. Aí fomos com o ponto de pregação. E começamos a evangelizar, mas tem que entender, mas o ponto de pregação não é só abrir a porta e pronto. Tem que correr atrás das almas. Sim. Tem que visitar, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que jejuar, consagrar. E Deus faz milagre. E também não é assim de uma hora para outra. Eu estava com a minha esposa, ficamos ali, né? E eu comecei a querer dar uma arrumada. Aí eu fui no fundo da igreja, o pastor tem microfone? Não tem. Que tivesse para pegar. Cheguei lá, uma caixa desse tamanho, irmão. Igual eu, desse tamanhozão. Mas não tinha som, era bem velhinho, mas vai assim mesmo. Pegamos, né, o som rouco e começamos a pregar ali, fazendo a obra de Deus. Né, arrumamos um segundo, fazia, quando estava pouca gente, ainda fazia dentro da sala dela, quando dava uma enchida dela, quando estava bom o tempo, fazia lá fora. Né, a irmã tinha a casinha dela, era bem mais simples a casa dela. Mas Deus falou no meu coração, eu não entendi. Ele falou assim como eu entrei na casa de Obed-edom, com a minha arca do conceito, e abençoei, assim eu vou abençoar essa mulher. E eu não entendia por quê. Deus falou aquilo. Não compreendia. E aquele som rouco ali. E foi indo 1 mês, 2 meses, 3 meses, nenhuma alma para Jesus. Só tinha o marido dela que não era crente, desviado, na cadeira de roda. Falecido saudoso irmão Nelson, mas aceitou Jesus como Salvador, né? E ele ali, ele, seus filhos, no culto ali com a gente. A minha esposa, e a minha esposa filmava, o cara até com raiva, por que você está filmando? E ela falava, porque eu creio que Deus vai encher esse lugar. E a minha mulher, minha esposa é uma benção, irmão. Esse cabelo branco aqui, ela termina uma obra, tem que fazer outra. Descansa no céu. Entendeu? E é assim, o casal tem que estar junto, né? Se não adianta um só. Né? E fomos indo, irmão. Foi até que chegou uns 6 meses a obra, e ninguém ia chamar alguém para pregar, mas ali é pequeno, tem pouca gente. Falei, Senhor, tá misericórdia. Daí um dia eu chamei um pregador, o segundo falou, vou me atrasar um pouco. Vou me atrasar um pouco. Eu falei, não, tá bom, vou dirigir, você chega, você prega. Ele me respondeu, mandei mensagens, falei, mas ele tá vindo. Daqui a pouco entra o segundo com a boca desse tamanho. Eu olhei o que aconteceu, uma abelha me mordeu. Eu falei, misericórdia. Eu falei, agora tem que dirigir, pregar. Eu falei, Deus não tá nesse negócio. Eu falei para assim, não fechar as portas. Não deu, é o último culto hoje. Agora, até uma abelha mordeu o nosso segundo ali, né? Mas a Deus fala que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que não entende, naquele momento que Deus faz um milagre. Naquele dia eu falei, vou pregar com vontade. Aí eu pregando, ela filmando. E eu sem perceber, depois que eu vi na câmera, eu saí na porta e falei, você na sua casa. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer abençoar o teu casamento e a sua família. E entrei para dentro, continuei a pregar. Não deu 5 minutos, um jovem lá chorando de joelho na frente. Aceitando Jesus, voltando para Jesus. Era conhecido meu também, né? E voltou para Jesus. Aí conversamos com ele, chorou, aceitou Jesus, estava desmanchando o casamento, né? E graças a Deus, oramos por ele, para a esposa, e foi uma bênção. Se por eles dois em casa não queria estar na igreja, até os dois não falavam mais que amavam o outro. Antes de terminar o discipulado, ela falou que amava ele, e pela graça de Deus eles eram amigados, e Deus abençoou que fizemos o casamento dos dois, não só dele, também casou também a irmã dele, foi uma bênção, 2 casamentos. Né? Então, tudo na igreja tratando a obra, fazendo a obra de Deus. E através desse milagre, Deus abriu a porta, começou a vir mais gente daí. Ouviram falar na igreja, aconteceu o milagre. Quando não se ouve, por isso que tem que ouvir, não tem milagre. Sim. Paulo fala, não me apresentei para vocês somente com palavras. Sim. Mas tem que ter poder. Tem que ter. Onde tem poder, o poder de Deus, as pessoas vêm, porque as pessoas querem, precisam. Sim. Sem o poder de Deus, não podemos fazer nada. Sem a graça de Deus, não fazemos nada. E Deus foi abençoando. E foi crescendo o ponto de pregação, foi ficando tão lotado aquela salinha que ele chegava, quando estava calor, chegava na abrir a janela, chegava a escorrer água. E tanto calor, não tinha mais espaço. Aí quando estava muito calorzão, eu fazia lá fora, não está chovendo. Falei, mas não dá mais, nem aqui dentro, e agora esse calor, como vamos fazer? Aí eu procurei recurso, falou, não tem como investir, porque é casa da irmã. Eu não tenho como investir. Mas Deus falou no meu coração, pode fazer.
Eu tinha R$300 no caixa naquela época. Pode fazer que eu vou abençoar. Vai lá e faça o apelo na igreja, chama os pedreiros, chama. Aí até um obreiro falou assim, pode chamar, rapaz, aqui na igreja chama para ajudar uma coisa, aqui não aparece um. Mas Deus falou. E quando Deus fala, irmão, não podemos duvidar. Não. Aí fiz um apelo, irmãos, preciso de uma ajuda lá na construção, o ponto de pregação ficou pequeno, é preciso que os irmãos nos ajude. E pela graça de Deus, domingo de manhã, o pastor liberou quem for, não precisa vir na escola dominical para estar fazendo lá, para aumentar lá. E eu tinha R$300, comprei só a parte de cimento, fazer a parte de concretagem, nós íamos aumentar com laje, né? Uhum. Lá e com laje só a parte de fazer com telha, né? Tipo uma garagem grande coberta. E cheguei 7 horas lá. E antes de chegar lá, levantei 6 horas da manhã e fui orar. Falei, Senhor, só tenho R$300. É o que tem. O Senhor sabe todas as coisas. Sim. Comprei todo o material, acabou tudo. O almoço, meu irmão me ajudaram. Aí fizemos uma carne para os almoços para os irmãos para mostrar que os irmãos vão ajudar. Então o Senhor sabe todas as coisas. E quando eu estava orando, Deus mostrou um sonho, alguém colocando dinheiro no meu bolso. No sonho. Aí parei de orar e falei, amém, Senhor. E fomos para lá. Quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, 8 horas da manhã, tinha 2 pedreiros profissionais e 10 orelhas contando comigo, né? Orelhas secas não sabe fazer nada. Ninguém entende nada. Daí ele falou, pega 5 aí para cada pedreiro e faz o que está mandando. Aí o pastor chegou, ficou impressionado, tanta gente ali, eu nós trabalhando, as irmãs cozinhando, e foi uma benção. Falou, Marco, o dinheiro para o espaço do domingo que vem, não, Deus mostrou no sonho. Falou, amém, Deus mostrou, então vamos ver. Né? Vamos confiar. Vamos aí, irmão. E fazia culto na sala, construindo ali meio com os irmãos ali apertados, e fomos fazendo. E pela misericórdia de Deus, na empresa que eu trabalho até hoje, né? Sentado ali na Bíblia, assim, depois do almoço, chegou um que trabalhava até, o nome dele é Elias, pregando para ele, eu fui ver, conversando com o desviado, falando de Jesus para ele lá. Ele na Bíblia, Deus mostrou para mim, abre bem na hora de chegar, ele falou assim, abre a Bíblia aqui, abri, falando assim, se você tem alguma coisa do teu irmão, deixa no pé do altar. Eu olhando assim, daqui a pouco ele chegou, e Deus falou no meu coração, não fala nada, deixa ele falar. Aí ele chegou e começou a falar, porque crente é não sei o quê, porque crente é assim, crente pega dinheiro dos outros e não faz. Daí, você não tá vendo resmungar aqui não? Aí eu falei, sim. Mas Deus falou, fica em silêncio, deixa ele falar. Falei, sim. Porque fizeram isso comigo, fizeram assim, rapaz, mas é que o ser humano peca, erra. O ser humano é falho. Davi era segundo o coração de Deus. Mas Jesus não, ele é perfeito. Eu desafio você a falar mal de Jesus, um defeito de Jesus. Não, Jesus não tem defeito. Falei, então, ele que morreu por você. Aí ele fala, igual do sonho. Ele falou, dá pra conversar com você, um crente não. Ele pegou o do sonho, irmão, pegou, enfiou e colocou a mão no meu bolso e colocou o dinheiro dentro do meu bolso. Fui contar, tinha R$190. E, é pouco. Para Deus é muito. E Deus foi fazendo isso. Cheguei na igreja, tinha um obreiro também, um rapaz que hoje é crente, hoje não era crente, e vinha só por vir na igreja. Companheiro meu hoje na obra, abençoado de Deus, continuou na obra, né? Lá na Vila Cortes. Ele chegou lá e doou, tinha dado 10 cestas básicas. Mas não queria nada com Deus. E Deus falou no meu coração, fala para ele que eu quero, não quero só cesta básica dele não, porque quem dá isso para ele sou eu. Eu quero ele inteiro. Eu quero ele e a família dele para mim. Falei, Senhor, não vou falar não, né? Enrolei, terminou o culto. Falei, já foi embora. Aí quando eu fui sair, as pessoas foram lá no carro chorando e fala para ele isso que eu falei para você. Ele está esperando ouvir uma palavra de Deus. Falei, tá bom, senhor, que está esperando, então já fiz agora, fiz a prova. Aí você fomos lá, entreguei a mensagem, ele chorando, ele falou, rapaz, eu queria ouvir isso de Deus. Eu queria que Deus falasse comigo. E ele falou assim, tem uma oferta aqui no porta-luva. Eu ia levar também, mas uma voz falou assim, deixa aí no porta-luva. Mas quando você pegou essa mensagem para mim, a voz falou comigo de novo, agora dei para ele essa oferta. Agora é o momento. R$460. E Deus foi fazendo, irmãos. Em 3 meses a obra estava pronta. 3 vezes. Para a glória de Deus. Deus foi abençoando assim, extremamente. Deus foi abrindo porta onde não tinha, né? Do outro lado da rua tinha um desviado, estava lá, que não estava fora da igreja, pedreiro. Nenhum pedreiro sabia fazer um negócio, na hora de colocar o portão. Falou, aquele irmão, aquele cara sabe. Eu falei assim, eu vou ganhar ele para Jesus, sabe que ele vai para mim agora. Falei, o senhor conhece aqui o portão, aqui, está fazendo uma obra para Deus aqui. Ele veio, gostou, ficou, voltou para Jesus também, Deus foi abençoando. Aí fizemos o culto, passou de graça, aí Deus foi abençoando, foi abrindo porta, Deus foi dando a fazer sempre 7 quinta-feira, até vocês participaram no culto com nós uma vez lá. Sim. Né, e Deus dava tema pra gente. E antes disso, mesmo assim, algumas pessoas não vinham. Os vizinhos não vinham.
Até que apareceu uma moça, eu não lembro o nome, e ela falou, pastor, ora por mim. Porque meu marido pediu a conta e ele comprou a moto CG. E roubaram a moto dele, eu para trabalho, e a polícia falou assim, CG eles desmontam, vende toda peça. Não tem jeito. Né? E roubaram em Colombo ainda. Falou, foi difícil. Falei, vamos orar. E Deus vai abençoar. Ele falou assim, ora por ela, vamos orar, oramos a Deus. Fomos embora. Na outra quinta-feira ela estava e trouxe uma renca de gente com ela. O pessoal da vila começou a vir. Porque ela contou, posso contar o testemunho, eu sou crente, posso falar, posso? Eu vim aqui pedir oração quinta-feira. Vocês oraram por mim. E eu era meia-noite na minha casa. Eu vi um barulho de giroflex, a polícia abriu uma porta. E a polícia não faz isso, gente. Não faz isso. Quando você acha um carro, eles roubaram, levam o pátio, tem que ir lá, da BO, tem que resolver. Mas não, a polícia levou a moto na casa dele. E falou assim, entregaram a moto para ele. A moto está aqui, foi achada, assim, assim. Então, isso aí foi trazendo o povo, foi enchendo, né? Quando saiu a gripe suína, tinha um jovem que estava morrendo lá e falaram, tem um rapaz ali, gripe suína, né, vizinho. E Deus falou assim, vai lá orar. Nós sempre orando em monte, e oramos por ele. E saindo de lá, conversando com a mãe dele, quando a mãe dele entrou, estava curado. E daí na outra quinta-feira foi enchendo mais gente. E Deus foi abençoando, e o povo foi ouvindo, e Deus foi fazendo milagre extraordinário naquele lugar. Pela misericórdia de Deus, chegamos ali a descer as águas, uma época de pegar um ônibus que foi 17 de uma vez só, que desceu as águas. Então a gente não compreende, não entende o trabalho de Deus. Mas Deus sabe o que você precisa passar às vezes. Aí chegaram aqueles boca de fogo, pessoas ali drogadas me vinham e falavam, ô Marcos, me respeitavam porque sabiam o que Deus fez na minha vida. Sim, sim. Entendeu? Eles não entendiam. A gente não compreendia, né? Que não sabe. E eu falo para os irmãos, eu tenho esse tamanho aqui, mas bateu o pé e sair correndo. Né? O meu irmão mais velho, não, ele era mais briguento. O pessoal se enganava, porque ele é baixinho, mas o briguento era ele. Né? Eu já bateu o pé e saí correndo. Tem uma feita que eu fui pregar no Pantanal, no ponto de pregação. Pantanal zoológico atrás, zoológico. Lá tem um monte de carrinheiro, tem lá, sabe? E quando eu cheguei lá, falou, ó, cuidado que lá deram um tiro no dirigente, o pessoal anda armado. Eu falei, eu não vou não, a minha esposa. Você vai sim. Eu falei, você vai. Eu falei, mas não, você vai sim, você tá no caminho. Eu ia falar que tá com dor na cabeça, né? Eu falei, mas o cara tá armado. Eu falei, né? Minha esposa, não, vamos sim. Estamos chegando, pastor. Eu falei, tá glória. Né? Encostei o carro na igreja, irmão, já vi um cara com 2 armas na cinta. Pastor, quem é o pastor que vai pregar? E eu tinha o saxofone, irmão, ele pegou o saxofone e falei, ih, já era. Né? Eu pensei. Quando eu cheguei na porta da igreja, o pastor tá lá, o saxofone já no cantinho, eu pensei, mas diácono armado, nunca vi. Né? E ele na porta com outro amigo também armado, e pela glória de Deus vai pregando. Ali, Deus usou falar com eles, os dois citaram Jesus como Salvador. Então, quem faz é o poder de Deus. A gente não é nada. Não, a minha esposa, você estava com medo? Eu estava, não estou com medo ainda, mas quem faz é Deus. Né? O poder dele que faz a diferença. É esse momento que Deus vê, né? Que nós somos ser humano mesmo, né? Quando nós falamos, eu sou fraco, eu não vou lá porque eu tenho medo. É aí que Deus opera o milagre, né? Que enche, igual Paulo, né? A minha graça te basta, né? Paulo falou tudo aquilo que eu aprendi, eu acordei como esterco, depois eu conheci a Deus. Exatamente. Porque quem faz ainda é o poder de Deus. Às vezes a gente não parar para entender por que passando por prova, às vezes, Paulo foi lá e expulsou o demônio de uma moça que ela tinha dom de adivinhação. Exato. O demônio. Mas aí na hora, ela quando viu, falou, esses dois são os servos do Deus Altíssimo. Falou, cala a boca, demônio, sai dele em nome de Jesus. Mas o prêmio dele não foi que hoje o povo espera. Né? Hoje eu quero tanto, uma churrascaria, hotel 5 estrelas. O prêmio dele foi parar na cadeia. 40 se bater nas costas. Se fosse uma pessoa que não entendia o trabalho de Deus, eu estava reclamando, fiz a obra de Deus, vai acontecer isso comigo? Apanhando agora? Mas não, foram diferentes, foram cantar, foram louvar, porque eles compreenderam e entenderam que quem faz é o poder de Deus, é tudo a vontade dele. Por isso que ele falou, viver para mim é Cristo, mas morrer é ganho. Se ele quer que eu padeça, amém, mas se ele quer também que eu sobreviva, amém também. Amém. Então ele entendeu, se for morrer, eu vou para Cristo. Agora tem crente, agora tu tá com dinheiro no bolso, acabou o dinheiro, ou uma enfermidade, que Deus não me ama. Você começa a blasfemar, né? Mas ele esquece que em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala o quê? Estou crucificado com Cristo. Vive não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se ele não tivesse compreendido isso, o que ele fez? Não ganhou somente aquela mulher que se o irmão saiu, não sei se ganhou ela para Jesus ou não, mas ganhou o carcereiro, a família inteira, e os presos estavam com ele. Exato. Porque ele falou para os presos, ninguém vai sair, os presos respeitaram ele, não porque era ele, mas por causa do poder que eles viram. Morreu cantando, quebrou as correntes. Sim. Somente as correntes. Sim. Caiu tudo, mas ninguém morreu.
Podia ter saído, fugido, mas não. Mas não, porque quem traz respeito não é você, é o poder de Deus na tua vida. Exatamente. Que faz a diferença. Exato. As pessoas respeitam o poder de Deus que está na tua vida. E o diabo ele quer tocar isso de você, tirar a tua unção. É isso que ele quer arrancar de você. E quando arranca, meu irmão, mas parece tal pessoa ali, nossa, ela minha. Mas não, Dalila foi assim. Mas quando perdeu tudo aquilo, ele percebeu que não tinha mais a presença, e tem crente que tá hoje canta bonito, igual da solução, tinha força. Carregou o portão de 2 toneladas nas costas, subiu a montanha, mas não tinha mais a presença. E tem crente que canta bonito na igreja, prega bonito, são artistas, mas não tem mais a presença. Alta presença. Eu vi um pregador falar, é uma coisa séria. Infelizmente tem pessoas que têm coroa muito bonita no céu. Mas um dia você vai perguntar, o que é essa coroa? Ele não foi digno de receber ela. Fez muito na minha obra, mas não foi digno de entrar aqui. É aquelas que Jesus falou, Senhor, eu preguei no teu nome. Afastai-vos de mim. Entendeu? E o povo hoje está levando a brincadeira achando que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Cristo está voltando. E tem que entender que quem faz é Deus. Então, eu também não compreendia. Mas eu vi que Deus foi fazendo milagre. Pessoas foram vindo, assim. Tanto que enchia todo aquele plano de pregação de pessoas que nem crente eram. Quando eu vi que enchia, que os bancos acabavam, os bancos, as cadeiras, o pessoal da vizinhança falava, pastor, tem 8 cadeiras aqui, tem 6 cadeiras aqui. Chegar a fechar aquela rua. E tanta gente que Deus foi trazendo naquele lugar. Que Deus foi abençoando. Até que um dia, Deus falou no meu coração. Agora, eu sempre orava a Deus, Senhor, qual tema? Uma semana antes, estava orando a Deus, antes de acabar um tema que nós estávamos a campanha, Deus sempre falava para mim, até que ele falou para mim, o Deus do impossível. Deus do impossível. Eu coloquei lá, falei, irmão, isso aqui, estamos a campanha Deus do impossível aqui, quinta-feira que vem, e entrou essa moça, uma moça entrou lá, nem crente era, entrou e ficou olhando, terminou o culto, eu falei, pastor, eu quero entrar nessa campanha. Eu falei, amém, filha. Não, mas só que eu tenho um problema grande. Eu falei, mas olha o tema aí, Deus do impossível. Você está no lugar certo. Eu não posso ter filho. Eu faço tratamento há mais de 10 anos de tratamento. E no postinho lá, estou com o médico todo quase quantos meses. E eu não posso ter filho, eu tenho um problema na placenta. E é uma cirurgia, eu não sei se era 27 mil, 25 mil na época. E eu não tenho condições de fazer. Falei assim, mas Deus pode fazer, põe teu nome na caixinha e vem participar do trabalho. Não, mas eu não sou crente, mas você vai ser, pode pôr o nome na caixinha, né? Não, mas eu tenho outro problema, eu tenho um problema na saúde. Falei, não, mas Deus também cura. É certo. Meu marido também é viciado. Deus cura ainda, né? Eu falei, meu Deus, na bagagem, né? Mas Deus fala, eu sou Deus do impossível. Deus do impossível. Há alguma coisa impossível para Deus? Né? Aí, na outra quinta-feira que começava a campanha, ela estava no primeiro banco. Tá aqui meu nome, pastor, colocou na caixinha. Ela veio uma, veio duas, furou outra, não veio. E o nome que ela colocou na caixinha naquela quinta-feira. E na sexta-feira, que ela foi no postinho que tinha centro de exame, tirou sangue. E passou a campanha, nossa, durava quase 2 meses ali, 3 meses, né? Quase 3 meses, liga o postinho para ela para comparecer. A mãe dela foi com ela, falou, mãe, mas o postinho tá chamando, mas por quê? Mas vamos lá. E ela ficou esperando, demorando para atender, foi embora. Aí, daqui a pouco a enfermeira veio com o papel na mão e falou, tá, o nome dela, já sou eu. Eu queria saber se já começou o pré-natal. Nossa. Aí ela assim, mas que pré-natal? Eu nem grávida tô, não, tá aqui, você tá, pelo exame aqui, você tá 3 meses já grávida. Nossa. Aí ela, mãe, o que tá acontecendo? Né, não sei o que, mas o médico falava com você. E ela falou, não, fica aí, filha, já mudou tudo, né? Que Deus já entrou com providência. Quando ela chegou, a mãe falou assim, eu não sei o que aconteceu, eu acompanho você tanto tempo, né? Mas parece que você está grávida aqui, não está aparecendo ainda, né? Mas vou acompanhar certinho, vou tirar mais exame de sangue, fazer mais exames aí, e marcou lá para o hospital evangélico, né? Dava 5 meses. Ela foi, já estava aparecendo mais, fizeram virar ponta a cabeça, reviraram, e falou para ele, chamou na sala e falou assim, eu tenho 8 anos de medicina, né? Fiz exame teu, continuou o mesmo problema. Mas parece que alguém pegou essa criança, tirou daqui e colocou aqui. Nossa. Né? Então, quando Deus faz, é o impossível. E o problema que ela tinha de saúde, ele falou assim, você não tem mais. Né? Ele está constando que você não tem mais. Maravilha. Não, esse é o Deus que faz milagre, né? Que continua esse milagre que nós queremos compartilhar, né? Com nós, né, que tem nos assistindo aí. O milagre que Deus faz. Se você está precisando de um milagre na sua vida, na sua família, é com Deus que tem que se apegar, é com Ele. Quando fala em milagre, né? É Ele que faz milagre, não é o médico, né?
Não é o pastor que vai orar, o pastor vai orar por você, em nome de Jesus, mas quem vai fazer o milagre é ele. Né? Então coloque a sua vida, né, nos pés de Cristo, que ele vai fazer o milagre. Ele falou, me deram todo o poder. E ele fazer discípulo. Pode falar o meu poder, que eu garanto, eu assino embaixo. Então Deus não envergonha esse evangelho. Ele não envergonha. Se ele manda você falar, pode falar. E Deus faz. Tanto que ela colocou o nome da menina Vitória, a primeira menina dela. E para quem não podia ter filho, tem duas meninas. Duas meninas. Duas meninas para a glória de Deus. E Deus tão maravilhoso. Né, que depois de, acho que 5 anos, ela voltou na Glória Cordes, a minha estava grande. Falei para os irmãos o testemunho. Eu falei para ela assim, depois que eu estiver terminando, eu falo teu nome. Não chorei terminar, subi no banco, eu estou aqui. Né, eu sou Vitória. Então, e Deus faz e mostra ainda. Sim. Com poder. Para que não haja nenhuma dúvida. Com o poder que Deus faz milagre. Né, nesse ponto de pregação também, tive a oportunidade de ganhar toda a minha família para Jesus. Né, meu cunhado era crente, né, meu cunhado, meu irmão era crente, também meu irmão. Deus salvou meu irmão mais velho. Né, hoje ele é obreiro na casa do Senhor. Né, obreiro, porteiro. Minha cunhada da escola dominical, trabalha com criança. Então, quando Deus faz a obra, esse meu companheiro que também que deu oferta, eu falei para você que Deus queria ir por inteiro, hoje é líder de evangelismo, ajuda muito na igreja. A esposa também faz visita, trabalha com crianças. Então, quando Deus faz, ele quer salvar todo mundo, não é somente a pessoa. Quando Paulo foi confrontado, ele falou assim para o carcereiro, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a tua casa. A salvação é para vocês todos. Então, você que está na tua casa, você acha que teu filho não... Espere no Senhor. Profetize sobre a vida dele. Porque a palavra do crente tem poder. A palavra do crente tem poder. E como a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graças ao que a ouve. Às vezes nós queremos falar mal do filho, queremos falar você isso, o marido, é um bêbado, e quando você fala isso, não, quando você profetiza, vai lá, pastor bebê. Ele fala, mas é doida. Mas é assim que Deus faz milagres. Deus chamou dos doidos para fazer a obra de Deus. Exatamente. É para você falar, vai lá, pregador, vai lá na boca de fumo, vai lá, pregador. Profetizar na vida do seu filho. Que Deus faz milagre, que Deus faz bem. Isso eu aprendi. Porque nesse ponto de pregação, uma irmã me chamou para ir na casa de uma irmã lá na Marechal Floriano Peixoto. Chegamos lá com a minha esposa. Falou, tem uma irmã lá que veio do Paraguai, com câncer na garganta. E ela me foi na nossa guerra e mandava para casa para morrer. Mas ela viu você tocando sax, ela quer que você toque um hino para ela, lá o 36 da harpa. E quer dar uma palavra para ela. Só que tem uma coisa, Mar, ela é missionária do Paraguai. E ela ora, o câncer sai na mão. Falei, mas como é que eu vou pregar? Ele falou, é uma palavra para uma mulher com câncer na mão. Agora está sendo atacada por um câncer. Na garganta. Na boca. Mas vamos. Aí eu falei para você, pensando, calma, senhor, que eu vou falar. E quando chegamos naquele lugar, achando que ia achar morte, entrei naquela casa, abri a porta da quarto da casa da moça e tinha a presença de Deus tremenda. Eu vi um barulho de hino, tão grande é o Senhor. Ah, é a irmã lá, missionária, tá lá no quarto. Pode entrar lá, pastor. E tá. Quando eu vi com a minha esposa eu primeiro, já estava chorando. Quando eu olhei, ela amarrada com uma toalha de banho, assim, babando sangue com pus, falando em estranhas, adorando a Deus. Uma presença tremenda naquele lugar. Falei, meu misericórdia, pai, a mulher está morrendo e está adorando a ti. Falei, meu Deus, minha esposa está chorando. Aí ela olhou para mim, trouxe o sax, toca e cantou aqui, eu enderecei da harpa, ela cantou. Fui ler a palavra, falei, mas o que eu vou ler? Ela, não precisa ler nada não, pastor. Não precisa não, eu conheço o Deus que eu sirvo. O diabo arranca a minha boca, mas ninguém arranca o meu nome do livro da vida. Falei, meu Deus. Falei, chorei, que assim, que nós temos que converter de novo. Essa fé, né? Fé inabalável. Fomos embora chorando, eu, ela, mais as irmãs que foi com nós. E fomos embora. Fizemos uma obra lá, passou uns 3 meses, a irmã veio com o celular na mão, olha, Marco, que glória. Falei, mas que é isso? Foi lá no Paraguai, olha, a irmã que vocês oraram, Deus curou. E ela voltou para o Paraguai fazer a obra de Deus. Falei, mas como assim Deus curou quando? E Deus falou no meu coração, quando ela profetizou, falei, como assim? Ela falou que não importa que importasse, portanto meu nome é ela no livro da vida. Ela profetizou. Aí Deus colocou no meu coração Efésios 4. Não saia da sua, não importa o que você está passando, não importa que é a tua situação, não saia da vossa boca palavra de maldição, mas palavra de profecia, de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ela estava morrendo, mas ela disse, não importa, o importante é que se Deus me chamar hoje, eu estarei com Ele na glória.
Então Jesus curou ela pelo poder da palavra. A palavra tem poder. Tem poder. Porque a palavra, ela profetizou a palavra do Senhor sobre a vida dela. A gente tem que aprender a profetizar a palavra do Senhor em nossa casa, na sua família. Seu filho vai bem na escola, não profetize sobre a vida dele. Fale que ele vai bem. E Deus vai dar a vitória. E assim foi lá no ponto de pregação, Deus foi abençoando. Não tinha instrumentos, músico. E Deus foi dando estratégia. Tinha um irmão na igreja que ele não tinha problema de visão. Ele não era cego. Tocava guitarra. Daí tinha os jovens, não é difícil entrosar uma pessoa de idade. Falei, venha tocar pra cá. Fiz igual o Davi. Fui lá na caverna do Adulão. Peguei aquele que ninguém queria. Peguei ele, veio tocar o violão pra nós. Tocou guitarra pra nós, cego, mas tocava por ouvido. Né? Tinha mais um que tocava acordeão também, que tinha problema também, autista também, acordeão, tocava acordeão, que era uma benção. Tocava feliz. E Deus foi abençoando, depois foi trazendo músico, e aí entrou um pessoa paralisiado tocando baixo, e Deus infelizmente, Deus levou na primeira pandemia que teve, tocava baixo para nós, uma benção, e Deus foi trazendo pessoas assim, que foi trazendo músico, né, chegamos a ter 5, 6 músicos lá na igreja, lá no ponto de pregação. Meu sobrinho, que sentou Jesus com o pai dele, não tocava nada. Aí nós tínhamos um carrão lá, né? Eu falei, rapaz, se tocar, ele tocar, mas dói o braço, toca aí. E hoje, para a glória de Deus, é ministro de louvor, toca teclado, toca bateria, tocou na Max, é uma benção. Então, Deus faz assim, você não entende o trabalhar de Deus. Sim. Né? E é o Deus que abre porta e Deus que fecha, no momento certo. Não é nada nosso, não tem nada meu. É tudo para Deus. A gente tem que só se colocar na brecha, né? Só se colocar na disposição, na dependência dele, que ele vai fazendo tudo. Ele vai cuidando. Ele vai cuidando da sua família, ele vai cuidando dos seus, ele vai fazendo os seus projetos, né, sair da gaveta, né? Mas se colocar ele, né, na frente do seu projeto, né? Sim, sim. Se colocar Deus na frente do seu projeto, da sua família, ele vai tomar conta. Aí você vai ver, vai ficar espantado. Nossa, como está acontecendo isso na minha vida? Você aprender a profetizar. Porque colocou Deus, né? Não importa o que seja, irmão. Nós sempre falamos, né, que Deus ele quer fazer parte da nossa história. Eu aprendi com Jesus. Não existe Cristo, não existe coincidência. Citou Jesus é cristocidência. Em tudo, irmão. Em tudo. Eu falei pra minha esposa, faz 10 anos que eu não compro sapato. Porque Deus abre porta e não tem, mas sapato não é sapato, irmão, para você é um sapato também, milagre não se explica. Sim. Não importa, Deus dá sapato, mas também cura câncer. Exato. Né? No ponto de pregação, entrou uma mulher lá, né, e ela dançou, ela cantando, nós adorando a Deus, pulando, minha esposa foi cantar e o fogo pegou. E ela tomou o microfone da minha esposa, conta com vergonha, porque ela levantou a camisa, irmão, e puxou a bandagem. Eu tava com câncer aqui, ó. Mas o laser de Jeová também que eu estava falando. Olha, aqui tem só um risco. E ela mostrou uma cheia de sangue, mas só um risco aqui. Então, Deus, ele cura. Com certeza. Entendeu? Ele salva, mas o segredo é você profetizar sobre a sua vida. Aí tá, Deus faz milagre. Então, eu aprendi. Com a ponto de pregação, eu aprendi a ter experiências. A ver que Deus faz milagre. Quando eu vinha pouco aí na igreja, eu ficava, meu Deus, eu falei assim, não, eu estou trazendo aquilo que eu quero. Sim. Então, nós temos que entender que Deus faz milagre. Aí quando estava com a construção ainda, faltava o telhado. Faltava só as telhas. Mas não tinha dinheiro para o telhado. Não tinha. Mas Deus falou. E ainda tinha a filha da mulher que não era crente, estava lá. Ela falou assim, mas esse dinheiro não vai sair para o telhado. É quase 800 e pouco. E assim, Deus falou que vai tirar. Deus falou assim, tira a oferta, mas dessa aí vai ser diferente. Não vai pedir para os olheiros contar a oferta, não. Você vai sentar aqui no final do culto. Aí você vai contar sem olhar o que tem lá dentro. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz isso, ó, um companheiro meu trabalhava, tirava oferta. Falei, ó, Deus falou para você não olhar o que está na salva. Deus está falando, eu fui fazendo, mas tem que aprender a ouvir a voz de Deus, irmão. E obedecer. Obedecer. Tem que obedecer o que Deus está mandando. Tem que obedecer. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, tá bom. Fechou lá a salva, chamei a dona da casa, sentou na mesa comigo, a mesa dela é redonda assim, sentamos. A filha dela de pé, olhando, nem crente era, olhando. E ele começou a contar. 100, eu fui contando 50, 40, 100, 200. Mas não tem tudo isso aí, não. Vai estar repreendido. Deixa, não é para olhar quando tem. E foi, tinha 800 e quase 890 reais. O valor do telhado. Não, sobrou um pouco. Eu não entendi por quê. Depois eu entendi. Deu para comprar as carnes para fazer o almoço para os irmãos que fazer o telhado. Olha aí. Até nisso. Deus trabalhou. Sim. Então Deus foi fazendo milagres assim. Sim. Você tem que aprender a profetizar. E entender que Deus faz o milagre. Se é a obra dele, ele cuida. Entendeu? Ele usa quem ele não quer para abençoar a tua vida. Se você estudar pela Bíblia, ele usou os impossíveis. Sim. Por isso que a Bíblia fala, Paulo é tremendo. 1 Coríntios capítulo 1, 18, ele falou que ele falou assim, que é loucura.
Aí no 27 ele fala aqui, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. As desprezíveis, o drogado, o traficante, o assassino, o estrupador, a prostituta, aqueles que não são, para aniquilar os que são. Eu falo, não é você que eu quero aquela lá, eu quero aquele. Ele pega porque ele fala no final, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu estou aqui porque eu sou formado, não estou aqui porque a graça de Deus te alcançou, te lavou e te fez. Mesmo que você não saiba, Deus chamou uma pessoa sábia igual Paulo, tremendo, porque Deus sabia que ia precisar dessas pessoas para pregar lá para os romanos. Mas pegou também uma pessoa lá para os judeus, que não tinha estudo, pescador. Mas quando entrou um paralítico, ele repreendeu, ele pegou e falou, em nome de Deus, levanta e anda. Quando os fariseus viram aquilo, cataram o camarada, quem é o cara que curou? 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quem é o cara? Aquele ali, Pedro. E eles falou, eu estou sendo interrogado. Como é que o pescador fala tão bonito assim? Por um benefício. Podia falar tudo errado. Pelo benefício feito a esse homem. Aí o pessoal olhou, mas como é que ele fala desse jeito? Eu falo assim, esse aí andou com Jesus. Quando você anda com Jesus, você fala diferente. Além dele falar, ainda ele repreendeu eles ainda. Aí perguntaram, mas em nome de quem? Eu curei em nome de Jesus. Quem é ele? Ele é a pedra que vocês rejeitaram. E nenhum outro nome há dado entre os homens, a qual possamos ser salvos. Ele mostrou que só tem um que pode fazer. E é Jesus Cristo. E é no poder dele que ele fala, que vocês veem este homem andando agora. Mas como é que ele fala assim? Pescador. Meu amigo, para você é pescador, mas para Deus é um vaso escolhido. Quando você recebe o Espírito Santo é diferente. Muda até o jeito de você falar. De prostituta, com 7 maridos, vira pregadora. Começa a pregar para o povo. Vira pregadora. Tanto que quando os fariseus, quando o samaritano falava para Jesus, falou assim, não é por causa do Senhor, não, nós estamos aqui não, é para a palavra dessa mulher. Ué, mas não chamava de prostituta agora? A palavra agora, vocês querem a palavra dela? Porque agora quem estava na vida dela é Jesus. Quando você prega, quando você fala, é Jesus que está na sua vida. Você não prega aquilo que é teu, você prega o que Deus deu para você. É por isso que quem transforma é a palavra. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Mas quem transforma é a palavra de Deus, que muda, quebra o coração do mais duro que seja. Então, nesse ponto de pregação, eu aprendi muita coisa. Entendi muita coisa, que Deus faz milagre, abre porta onde não tem. Outro milagre extraordinário, não sei se já está dando na hora, não, né? Porque... E foi quando chegou o último músico nosso, o irmão Juventino, né? Que trouxe para tocar já o Moreno, que vai tocar com nós aqui. Sim. Ele toca de tudo, violino, teclado, toca tudo que você imaginar. E ele chegou ali, rapaz, eu quero tocar com vocês aqui nesse ponto. Eu não quero igreja grande. Como tem violão, já tem violão, baterista, eu quero tocar teclado. Naquele dia tinha 46 pessoas no culto. Falei, rapaz, teclado não temos ainda. Mas vamos fazer uma vaquinha aí, vamos fazer uma campanha. Tem que entender quando Deus quer abençoar na campanha e tem que entender quando Deus quer abençoar na hora. E eu falei, vamos fazer uma campanha. Conversando com ele assim, o irmão dirigindo o culto. E vamos comprar esse teclado. Aí Deus falou no meu coração, eu sou Deus de campanha, mas eu sou Deus de já. Eu faço saber, eu quero é hoje. Tira a oferta. Eu falei, mas senhor, eu tirei, tira a outra. Eu falei, tá bom. Terminou, eu falei, irmão, Deus mandou tirar a oferta, nós somos um teclado aqui para a obra de Deus. Né? E vamos orar. Oramos, tiramos a oferta, irmão. Pela graça de Deus tinha R$1.200. 46 pessoas no culto. 40 pessoas. Aí ele falou, Tino, na minha mentidão. Ele falou, rapaz, eu quero um teclado bom. 1.200 não dá um teclado bom, não. Eu falei, então vamos fazer quinta-feira que vem. Aí ele falou, eu já não falei que eu sou Deus de agora? Deu. Você vai fazer o que eu te mandar. Eu falei, tá bom, senhor. Pega o Tino no sábado. Ele falou comigo no culto. 9 horas da manhã, leva lá pro centro de Curitiba. A loja que eu mandava você entrar, você entra. E não diz quanto você tem no bolso. Fala pro Tino, vamos falar quanto tem no bolso. Que eu vou fazer um milagre. Eu falei, tá bom, fomos lá, chegamos na loja, fomos a pé, fomos na Drum Shop, que é bem conhecida ali na Castifário. Ele falou assim, não é aí não, fomos para outra loja, viramos a 7 de setembro, toque musical. Ele falou assim, é aí mesmo. E o homem que eu te mostrar, dia que você serve o Deus vivo, e que eu vou usar ele para abençoar a tua vida. Amém, Deus falou. E fala pro Tino mais uma vez, Deus falou no meu coração, não diga quanto você tem.
Falei, Tina, fica no silêncio aí, sabe? Vocês têm 1.200, mas não fala pra ninguém quanto tem. Aí, entramos, entrei, tinha um rapaz numa escada bem alta, teto alto, limpando o instrumento lá em cima. Esse aí é o cara. Eu, pá. Bom dia. Ele com o explanador na mão. Falei, bom dia. Ele, bom dia. Posso ajudar alguma coisa? Falei, sim, eu sirvo o Deus vivo. E eu vou usar você para abençoar nessa loja. Tá bom? Deve ter pensado, é doido, né? Mas somos doidos por Cristo. Ele desceu e falou, tá bom, o que vocês querem? Eu quero um teclado. Aí o Tino já estava olhando, namorando o teclado, eu quero esse aqui. Né? Ele olhou, tá, é 1.700. Aí o Tino foi falar, não mais, falei, Tino, fica no silêncio. Né? O que você pode fazer? Porque Deus falou que você vai me usar para abençoar nessa loja. Vai te usar você. Aí tá bom. Aí vai levar também o pedestal e a capa? Aí eu falei, tem mais isso ainda? Tem 1.900 tudo. Ah, eu falei, tá bom, mas Deus falou que vai te usar, que já falou. Aí ele pegou e começou a ficar com o lenço e na cabeça. Falou, rapaz, eu sou dono da loja. Eu falei, glória a Deus. É o seu certo. E ainda bem que a minha esposa não está aqui hoje. Eu falei, amém. Para você levar tudo, pastor. Tudo isso aqui. 1.200 ajuda? Não. Eu peguei o maçado e falei, tá aqui. Aí ele falou, vou fazer a nota para você de 1.900. Mas é garantia de um ano. Olha, confiar. Deus abre porta onde não tem. Se você não tem condições, Deus falou, faça. Acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Confia nele. Confiar no Senhor. É o achado, confiar. Confiar e obedecer, né? Não quer dizer, então eu não confio, não. Nem todo mundo começa confiando. Sim. Tem pessoas que têm que ser lapidadas. Sim. E Deus sabe, Deus não olha o que você é agora. Deus olha o que você pode ser amanhã. Abraão não foi chamado pai da fé no momento que ele foi chamado. Tanto que ele mentiu 2 vezes para não morrer. Fala, Sara, fala que você não é minha irmã. Minha mulher fala que você é minha irmã. Ele não estava lapidado ainda. Ele ouvia Deus falar, ele acreditou em algumas coisas, mas na hora que apertava, eu sou teu irmão. Então eu quero provar realmente que você vai ser pai da fé. Quando nasceu o que ele mais queria, agora ofereça para o sacrifício. E sabe quando Deus mudou ele? Deus percebeu que tinha mudado ele? Não foi quando ele foi matar a criança. Não foi, irmão. Se você ler o texto, quando ele parou com o servo dele e falou assim, fica aqui, que eu e meu filho vamos subir para adorar. E logo voltaremos. Deus já percebeu que tem algo diferente nesse Abraão aí. Não é mais aquele lá do Egito, não. Ele profetizou que vai voltar com o filho. Se eu mandei ele matar o filho. Aí o filho pergunta, cadê o cordeiro? Deus proverá. Já tinha profetizado, logo vou voltar. Não vai se voltar sozinho, logo voltaremos. Aí Deus falou assim, não precisa pôr a mão não, agora reconheço realmente quem é você. O que você passou lá na frente foi lapidado, agora você está moldado nisso. Moisés foi chamado, o homem é paciente. Mas no começo, já desde o começo? Não, no começo ele tentou matar o Egito com um soco só. Era brabão. Deus teve que aprender, ele passou, eu vou para a escola do deserto, vai aprender lá o que é ser paciente. Então, Deus não chama porque você é uma coisa. Ele chama porque ele sabe que você vai se tornar o que ele quer, na hora certa. Vai mudar, né? Entendeu? É assim que Deus faz. Então nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Então, e achamos que ia ficar só ali. Minha esposa achou que ia só ali. E Deus levou nós em vários lugares. Trabalhamos na beirada de cima, né? Enchia de crianças, um lugar bem precário. Chegava na igreja, comprava roupa para as crianças, cabelo. Havia um piolho pular o cabelo da outra. As irmãs ajudaram ali. Hoje, muitas delas estão na igreja. E hoje estamos aí trabalhando assim. Lá estamos trabalhando com jovens na Fazenda Rio Grande. Mas foi um processo. Se eu fosse contar tudo que Deus faz aqui, tudo que eu tenho, meu saxofone, testemunho, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E hoje o irmão está congregando ali na Ebenezer. Na Fazenda Rio Grande. Estamos fazendo evangelismo também, está um pouco mais devagar assim, do que aquele pique que nós tínhamos, né? Sim. Estamos ainda desenvolvendo um trabalho assim, mas estamos fazendo. Estamos indo atrás, né? Minha esposa atrás dos jovens, correndo. O meu pastor é uma bênção, né? E corremos, ele gosta de culto nas casas, ele gosta de evangelismo, visita, qualquer horário chegar para ele te visita, não tem tempo ruim, meu pastor.
Então temos que ser assim. Exatamente. E quantos jovens mesmo tem hoje ali no departamento? For somar todos, quando tem trabalho, aparece até aquele que tá lá do outro lado do país, vem. Né? Mas for somar todos mesmo assim, dá com mais de 100 jovens. Que bênção, né? Adolescentes mesmo, tem uns 50, quase 60 adolescentes, né? Que bênção. Tem uma orquestra nossa, bastante música também. Deus tem abençoado com uma orquestra com quase 30 músicos. Né, para a glória de Deus. Filho de oração, então tem que fazer 2 fileiras. Né, filho de oração, tá uma bênção, graças a Deus. E é uma bênção, né? E que nem o irmão falou desde o começo ali, né? Deus chamando, né? A mãe ali ensinando o menino no caminho que se deve andar, né? Verdade. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, está aí trabalhando na obra, a família. Hoje o irmão pode dizer com toda a convicção, eu e a minha casa. Sim, graças a Deus, sim. Eu fazer minha casa servir ao Senhor, claro. Tem luta, né? Adolescentes, jovens, filhos, mas sempre estão no caminho ali, estão me ensinando, né? Exato. A minha filha, pela misericórdia de Deus, a mais nova, está engatilhada, está na adolescente, toca violino, teclado, né? Prega também a palavra de Deus. Que benção. Então é assim que Deus faz. É isso que Deus quer para sua casa, para sua família. Mas é fácil, não é? Minha mãe orou muitos anos pelo meu irmão. Sim. Muitos anos orou pelo meu irmão. Meu pai orou por mim. Poder da oração. Nunca desistiu, né? Então você não desistir. Nunca desista, né? É que você confiar. Confiar. O segredo é confiar que aquele que te chamou para uma boa obra, né? Que ele que faz. No momento dele. Eu sempre falo, vejo muito pregador, às vezes pregando sobre Ana, fico doido. Dizer que ela é estéril. Ela não era estéril. Ana não é. Você pode ler o texto, tem que ler, cuidar do texto, você vai ver que não vai achar ela é estéril. Você vai achar dizendo assim, Deus fechou a madre. Fechou. Exatamente. Ela era serva de Deus. Sim. Então quer dizer o quê? O que eu falei dos irmãos em Gata? Vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus foi chamado por quê? Porque não é no momento que você quer. Não é no momento que nós é agora. É no momento de Deus que o milagre vem. Exato. Ela pedia a Deus, não, Senhor, pode ler o texto. A minha companheira aqui, que já junto com o meu marido aqui, tá me perseguindo, tá tirando sarro de mim. Meus amigos falam que eu sou uma maldição. Deus não tá nem aí com isso aí, não, meu irmão. Deus não chamou você para humilhar as pessoas. Deus chamou para que, através da tua vida, o nome dele seja engrandecido. Quando ela voa, nós oramos errado. E se você ler o texto, a menina tinha 10 filhos, então quer dizer que ela ficou 10 anos orando a Deus. A minha já tinha 10 filhos, a outra já tinha 10 filhos. Então ela ficou 10 anos pedindo. Que ela só orava errado, mas quando ela orou de verdade. Aí você fala assim, mas ela nem falou nada, mexia a boca. Mas nessa hora que Paulo escreve em Romanos, né? 8:27, o mesmo Espírito. Ele fala, geme com gemidos inexprimíveis. Ele sabe qual a intenção do coração. Quando ela falou com o seu pensamento, se me deres um filho, ele nunca vai se afastar da sua presença. Ele vai ser opa, o que você falou aí? Agora você acertou. Agora eu vou abrir a sua madre. Que ela já levantou, já crendo. Sim. Já saiu com semblante diferente. Sim. A mãe sabe, você percebe, até a mulher, quando acho que eu estou grávida, você percebe, você sabe a diferença. E ela saiu diferente já. Então, Deus ele não quer. Senhor, eu preciso agora. Não, eu sei a hora que precisa. Espera o tempo certo, né? Eu sei a hora. Deus sabe todas as coisas, meu irmão. A gente não entende o trabalhar de Deus. Ela precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. E no tempo de Deus. Então eu digo para você na sua casa, eu digo para você que está me ouvindo nessa noite, Deus não faz exceção de pessoas. E tem um tempo de Deus para todas as coisas, não importa aquilo que você está passando. Se você acreditar no tempo de Deus, vai chegar na sua vida. Né? Deus está gerando aí um Samuel na tua vida, uma bênção na tua vida. Mas é o tempo de Deus na sua vida. Mesmo que pareça que não dá certo, é nessa hora que Deus faz o milagre. Exatamente. Deus ele é estrategista nisso. Ele não faz, ele gosta de complicar, depois descomplicar, você não entende. Exatamente. E é a hora que Deus abre a porta que ninguém entende. Uhum. É isso que Deus faz. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E agradeço mais uma vez por estar aqui. Sim. Agradeço pela minha esposa, que ela não pôde vir, a irmã Cíntia. Nosso carinho, a irmã Cíntia. A minha filha Giovana, meu filho Natan, o Alexandre, também meu filho Alexandre, a todos. Toda a minha família, eu creio que estão ouvindo aí também, os amigos, os irmãos que estão aí. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E o segredo, meu irmão, se você não lê a palavra, se você quer vencer, tem que comer esta palavra. Porque o que fala dentro de nós é a palavra do Senhor.
É viva e eficaz. Não é à toa quando fala em Hebreus, capítulo 4:12, não é à toa. Quando ela fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E penetra a visão da alma, do espírito, juntas e medulas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que passar pela carne, pelo espírito, tem que passar por tudo isso aí para chegar lá na alma. E o único que pode fazer isso não é um psicólogo. É a palavra de Deus que entra lá e vai lá no coração e acerta. Ah, mas como é que esse pregador está falando na minha vida? Eu falei, não é o pregador, é a palavra de Deus que fala, que vai ao encontro. Como é que ele sabia que eu tinha cigarro? Foi cigarro de maconha. Porque a palavra de Deus sabe o que você precisa. Ele sabe, ele vem na hora certa, não é errado. Ele chega na hora certa. E se você que está na tua casa e acreditar que hoje ele chegou na sua vida, né, a gente vai estar orando junto com os irmãos aqui, né, não importa que você está aí, mas eu quero citar Jesus. É só colocar a mão no teu coração. E quando eu estiver orando, você falar assim, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. E eu acredito que o Senhor veio em carne, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, então mora na minha vida, entra na minha casa, na minha família. Ele vai entrar e vai escrever o seu nome no livro da vida ainda. Mas você tem que acreditar nisso. Porque, mais uma vez, não é eu quem fala, mas é a palavra. Porque em Romanos também, capítulo 10, versículo 9, fala: se com tua boca confessares o nome de Jesus. Não adianta eu falar aqui, você tem que confessar com a sua boca. Confessares o nome de Jesus. Ele fala assim, eu acredito em Jesus. E em seu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo está falando sobre isso. Sim. Está lá na Bíblia, não é eu falando, é a palavra de Deus falando mais uma vez. Romanos capítulo 10, versículo 9. É você que tem que confessar com a sua boca, pedir para ele entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele vai fazer isso por você. Porque o prazer do Senhor é abençoar a sua casa. O prazer do Senhor é abençoar a sua família. Aleluia. E confia nele. Que a vitória é tua em nome de Jesus. Amém. Já aproveitando, né, já vamos fazer a oração então, né? As pessoas que estão assistindo aí, né, que querem um milagre de Deus na sua vida, na sua família, né, que querem um milagre para você, para a sua casa. Então, se curva a sua cabeça nesse momento, vamos estar fazendo essa oração. Amém, para que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Põe a sua mão, não sei, na tua casa aí, sobre a enfermidade. Se você acreditar, Deus cura. Ele curou lá na tua pregação câncer, AIDS, curou HN1. Ele pode curar, abençoar a tua vida. E há poder no nome de Jesus. O segredo é você não duvidar. Eu tinha um pregador, vou estar orando, na nossa igreja. O pessoal estava meio assim, e ele falando, vou que Deus vai curar. Você acreditar. E o povo dando risada. Um amigo meu mancando, com a dor na perna, e eu com a dor tremenda nesse braço, na cirurgia que eu tinha feito. E eu falei assim, eu quero a minha bênção. Vamos para frente nós dois, o resto não der risada. Nós dois somos curados. Amém. Então eu digo para você, se você acreditar nessa noite, e colocar a sua mão sobre a enfermidade, não o irmão Marcos, não é os irmãos que estão aqui, acreditar que há poder no sangue de Jesus. E aonde você estiver, como aquele homem centurião lá em Lucas 7, falou, você não precisa lá, Senhor, lá, não precisa ser junto comigo, Senhor. Diga apenas uma palavra. E lá onde está meu criado, ele vai ser curado. Deu certo. Então, se você estiver aí e acreditar nessa palavra, ele vai te curar em nome de Jesus. E eu creio que ainda a irmã nesse podcast vai ouvir que Jesus te curou nesse lugar. Amém. Nós cremos. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos estar orando. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Pai, muito obrigado, Pai Celestial. Eu não sou merecedor, nem digno não sou. Mas é o Senhor, Pai, que nos capacita. É o Senhor que nos dá, Pai, a vitória. Pai, pega aquele que não é, Pai Celestial, e faz sentar entre os príncipes. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que através desse podcast, Pai, alcança essas vidas que estão aí, Pai, ouvindo. Aquele que ainda não aceitou a Ti como Salvador, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque nele agora. E que ele possa profetizar, Pai, a Tua palavra agora e aceitar a Ti como Salvador. Que toda retaliação, toda obra contrária, toda obra do inimigo, macumbaria, feitiçaria, seja o que for, Pai, em nome de Jesus, Pai, caia por terra, porque há poder no Teu nome, toda retaliação, toda tristeza, toda angústia, vai sendo repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Entra na casa agora, Pai, onde tiver um enfermo, Pai, derrama agora a Tua unção de cura sobre a vida dele, curando, Pai, repreendendo toda a enfermidade. Eu creio, Pai querido, eu creio, Pai celestial, que há poder no Teu nome, todo desejo de
de morte, toda tristeza, toda angústia vai caindo por terra agora. Há poder no nome do Senhor Jesus, essa palavra poderosa que cura, que transforma. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio ainda, Pai, de ouvir testemunhos de milagres, porque não estamos aqui falando, Pai, de homem algum, mas estamos aqui falando do Deus Todo-Poderoso, o Filho, Pai do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Entra lá agora, Pai, abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, a casa dele, a sua família, restaura aquele casamento, Pai, que está sendo destruído agora, em nome de Jesus, restaura, porque há poder, Pai, no teu nome, Pai, eu creio na tua palavra e acredito, profetizo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus é tão bom, né? Amém. E a gente crê que nós ouviremos ainda muitos milagres contados. Então, para vocês que nos acompanharam, nosso carinho, nosso muito obrigada a cada um que esteve aí compartilhando essa live, né? Nosso carinho. Irmão Marcos, leva o nosso carinho à família, amém, aos seus pastores, à sua igreja, leva o nosso carinho. Quem sabe Deus prepara um momento que nós estaremos lá de novo. Amém. Vamos marcar para conhecer a nossa igreja. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. E nós só temos que agradecer, né? Eu agradeço mais uma vez. Palavra abençoada. Sim. Deixamos as suas considerações finais. Amém. Deus abençoe. Estenda as suas mãos aí, se tiver. Receba essa palavra mais uma vez na sua casa, na sua família. Né? Continue orando também para esse trabalho aqui dos irmãos. Que Deus possa abençoar poderosamente, né? Todos que estão aqui, a sua filha que está ali atrás das câmeras, também que Deus possa abençoar essa casa. Amém. Que toda retaliação, toda obra contrária caia por terra. Né? E eu creio que muitos milagres vão vir, vai ser contado ainda através desse trabalho. Nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Tudo há um objetivo. Alguém está ouvindo. Alguém precisa. Então Deus sabe todas as coisas. Né? Você que sabe, às vezes não tem tempo, mas tem um parente teu que esse trabalho que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe. Amém. E vamos deixar o nosso tchau. Amém. E não esqueçam que fé se compartilha. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau.